Olá pessoal, aqui é o professor Evandro para mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube da Central do Enem. Hoje, fechando, dando continuidade ao processo de saponificação, que são reações orgânicas, ok? Para a produção de sabão. No vídeo passado a gente trabalhou a ideia básica, a fórmula, o mecanismo, trabalhou as ideias da formulação. Hoje a gente vai dar o fechamento, principalmente como o sabão atua, por exemplo, na limpeza de uma gordura, de uma sujeira, ok? Espero que vocês estejam bem, tá? E vamos para a aula de hoje, ok? Vamos lá. Bem, vimos na aula passada, antes de passar a falar sobre esse slide, que o sabão é formado pela reação entre um óleo ou uma gordura, que na prática representa um triglicerídeo, com uma determinada base, né? A mais comum é o hidróxido de sódio. O produto dessa reação é um sal, que é o sabão. O sabão, é um sal orgânico, e um álcool, que é a glicerina, beleza? Então, esse slide, a continuação da aula, fala exatamente sobre essa ideia aí que nós trabalhamos inicialmente na aula passada. Então, por exemplo, os sabões, vamos trabalhar a ideia de hoje. Os sabões, eles apresentam dois pontos, né? Vamos colocar uma cadeia longa, né? Que vem exatamente dos ácidos graxos, que dá origem ao sabão, tem caráter apolar. Então, por ser apolar, né, essa cadeia longa aí, ela tende a reagir, né, a interagir, vamos colocar a palavra certa, a interagir com uma outra polar, e a sua extremidade, né, que é formada em geral, né, pelo sódio, né, ou às vezes pelo potássio, mais comum ser o sódio nas provas do Enem, por exemplo, ela interage com a água, que também ela é polar. Então, o sabão ele apresenta essas duas partes, né? Uma parte apolar, que é a cadeia longa dela, que vem do ácido graxo, e a extremidade polar, que vem exatamente do metal da base, tá certo? No caso aí, em geral, vem o sódio. Pela regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, essa parte apolar do sabão interage, por exemplo, com a sujeira, com a gordura, né? E a parte polar do sabão interage com a água. Portanto, dessa forma, né, isso a gente consegue, né? Quando a gente pega um sabão, por exemplo, com água, e consegue passar na sujeira, na gordura, retirando essa gordura devido a diminuir a tensão superficial da água, beleza? Muito importante essa parte aí desse assunto, geralmente cai muito nas provas do Enem, né? Formando o que nós chamamos de complexo micelar, uma micela, que é essa interação. O que é micela, professor? É uma interação mútua entre a parte apolar do sabão com a gordura e a parte polar do sabão com a água, né? Esse processo aí de interação, né, mútua, é chamado de micela ou complexo micelar. Bem, aí nós temos aí, vocês podem ver nesse slide, aí nós temos aí uma estrutura, né? A estrutura representada aí por um sabão, né? Cadeia longa apolar, que vem do ácido graxo, né? Parte orgânica aí da reação, e a extremidade, a ponta dela, formada pelo sódio em geral, que é polar, tá certo? Não esquecendo que se essa extremidade, né, for formada pelo sódio, significa que a gordura, o óleo, reagiu com o hidróxido de sódio. Então, ele vai dar um sabão, caracteriza o sabão duro. O sabão duro é formado por sódio. Já se essa extremidade estiver o potássio, significa que o óleo ou o triglicerídeo reagiu com o hidróxido de potássio, KOH, e vai nos dar um sabão conhecido como sabão mole, muito utilizado, por exemplo, aí, ou até mesmo líquido, né? Muito utilizado aí na fabricação, por exemplo, aí de cosméticos, né? De sabonetes, enfim, tá certo? Essa é uma característica aí da presença da parte polar, sódio ou potássio. São os mais comuns aí, né? Vamos para o fechamento aí da saponificação. Esse slide ele já mostra aí o índice de saponificação, né, de alguns óleos ou gordura, né? Nós temos aí, por exemplo, aí a manteiga, tá certo? Com um índice de saponificação muito grande. Nós temos aí, no caso aí, nós temos aí o óleo de linhaça, por exemplo, aí, né? Nós temos aí a banha de porco,
que são alguns utilizados na saponificação, né? E são os mais importantes aí trabalhados em prova, tá certo? É importante saber que quanto maior for o índice de saponificação, menor é a massa molar ou massa molecular da substância, tá certo? Aí tem os índices de saponificação de cada um deles aí e nós percebemos que a manteiga apresenta um maior índice de saponificação, beleza? Fechando aí, a gente verifica aí que no processo de produção de sabão, nós temos, é muito importante a gente perceber isso, nós temos, além do sabão produzido, nós temos a presença, por exemplo, da glicerina ou glicerol, que é um subproduto da saponificação, muito utilizado mesmo a glicerina na fabricação de cosméticos, cremes, por exemplo, sabonetes e etc. Tá certo? Muito importante aí a gente perceber esse processo. Então, toda fábrica de sabão também produz a glicerina e, consequentemente, é um produto também bastante viável, comercialmente falando. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado.